Quem irá compreender este mundo, o mundo de Yama e o mundo dos Devas? Quem irá examinar profundamente o bem exposto Dhamma, assim como quem é habilidoso escolhe uma flor? Um nobre aprendiz vai compreender este mundo, o mundo de Yama e o mundo dos Devas. Um nobre aprendiz irá examinar profundamente o bem exposto Dhamma, assim como quem é habilidoso escolhe uma flor. Mundo, loka em Pali, denota os três reinos de existência que compõem o universo, ou seja, o reino da esfera sensual, ou o reino dos cinco sentidos, o reino da matéria sutil, correspondente aos quatro jhanas materiais, e o reino imaterial, correspondente às quatro realizações imateriais. Devas, literalmente luminosos, eles são uma classe de seres que desfrutam de prazeres, resultado de suas ações benéficas passadas. Eles também estão sujeitos à morte. O reino da esfera sensual compreende os infernos, o mundo animal, o mundo dos fantasmas famintos, o mundo dos titãs, o mundo humano e os 6 primeiros mundos celestiais. No reino da matéria sutil, ainda existem as faculdades de ver e ouvir, que, juntamente com as outras faculdades dos sentidos, são temporariamente suspensas nos quatro jhanas. No reino imaterial, não há qualquer tipo de materialidade, apenas quatro agregados mentais. Embora o termo loka não seja usado nos suttas para se referir aos três reinos, mas sim o termo bhava, existência, não há dúvidas de que o ensinamento sobre os três reinos pertença ao período mais antigo, ou seja, à época dos suttas das escrituras budistas, tal como está demonstrado em muitos trechos relevantes. O mundo de Yama, Yamaloka, por este termo se entendem os quatro estados miseráveis: os infernos, o mundo animal, o mundo dos fantasmas famintos e o mundo dos titãs. De acordo com o budismo, o inferno não é permanente. É um estado miserável, pois é um dos mundos em que os seres sofrem pelos resultados de suas ações prejudiciais passadas. Yama é a morte, é quase um sinônimo de Mara. Mara, a figura da tentação no budismo, é frequente chamado de Mara, o senhor do mal, ou Namuti, o não libertador, o adversário da libertação. Mara aparece nos textos tanto como um ser real, um deva, e como a personificação do mal e das paixões, da existência mundana e da morte. Há 5 conceitos de Mara no budismo: a morte em si, os 5 agregados, as contaminações mentais, as fabricações mentais e uma divindade chamada Mara, que sempre tenta obstruir o progresso espiritual do mundo. Mara é igualado à morte na maioria dos casos. Morte, no uso comum, significa o desaparecimento da faculdade vital de uma única existência e também do processo vital físico-mental convencionalmente chamado de homem, animal, personalidade, ego, etc. No entanto, estritamente falando, a morte é o surgimento, dissolução e desaparecimento, momento a momento, de cada combinação físico-mental. Sobre esta natureza momentânea da existência é dito: no sentido absoluto, os seres têm apenas um momento muito curto para viver. A vida dura apenas o único momento de vigência daquela consciência. Assim como a roda de uma carroça, seja em movimento ou parada, o tempo todo está repousando sobre um único ponto em sua periferia, da mesma forma, a vida dos seres dura apenas a vigência de tempo de um único momento de consciência. Assim que esse momento cessa, o ser também cessa.
pois é dito: o ser do momento passado de consciência viveu, mas não vive agora, nem vai viver no futuro. O ser do momento futuro ainda não viveu, nem vive agora, mas ele vai viver no futuro. O ser do momento presente não viveu, ele vive apenas agora, mas não vai viver no futuro. Em um outro sentido, ao chegar ao fim do processo vital físico-mental do Arahat, ou perfeitamente iluminado, no momento do seu falecimento, pode ser chamado a morte final e última, já que até aquele momento o processo vital físico-mental ainda estava acontecendo. Morte, no sentido comum, combinada com o envelhecimento, forma o 12º elo de origem dependente. Morte, de acordo com o budismo, é a cessação da vida físico-mental de qualquer existência individual. É o cessar da vitalidade, ou seja, da vida físico-mental, do calor e da consciência. A morte não é a aniquilação completa de um ser, pois, embora um certo tempo de vida tenha se esgotado, a força que até agora atuou não foi destruída. Tal como a luz de uma lâmpada elétrica é a manifestação externa visível da energia elétrica invisível, nós somos as manifestações exteriores de energia kármica invisível. A lâmpada pode quebrar e a luz pode ser extinta, mas a corrente elétrica permanece e a luz pode ser gerada em uma outra lâmpada. Da mesma forma, a energia kármica permanece intocada após a desintegração do corpo físico, e o desaparecimento da consciência atual leva ao surgimento de uma nova em um outro nascimento. Mas não há nenhuma entidade imutável ou permanente que passa do presente para o futuro.